Oi, pessoal, espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade aí à nossa aula, mas antes eu queria retomar algumas coisas que a gente já viu durante a aula presencial, tá? Então, já sabemos aí que a farmacologia é dividida em farmacocinética e farmacodinâmica, né? E cada uma vai ter o seu estudo aí sobre a ação do fármaco no corpo. A gente sabe que na farmacocinética a gente tem a absorção, a entrada do medicamento no local de administração, temos aí a distribuição do fármaco no plasma para os tecidos, tem a biotransformação desse fármaco em metabólitos nos tecidos, né? E a sua excreção, que é quando esse fármaco fármaco ou os seus metabólitos são eliminados, tá? A farmacodinâmica, então, a gente vai observar alguns efeitos, né, após a administração do medicamento. Então, tem os efeitos benéficos e efeitos desejados, que são efeitos positivos no nosso organismo, e temos efeitos adversos ou efeito indesejável, efeito colateral, tá? Que são efeitos negativos, efeitos que a gente não quer que aconteça. Voltamos aí para os medicamentos que são agonistas e antagonistas. Então, os agonistas, eles vão potencializar os efeitos de alguns receptores. E os antagonistas vão bloquear ou reduzir a ação de alguns receptores, tá? A ação que o receptor teria não vai acontecer mais se for um fármaco antagonista. Sistema parasimpático, sistema simpático, tá? Aí a gente tem os receptores, né? Receptor simpático, então a gente tem receptor alfa e beta. O alfa a gente tem o 1 e o 2, e o beta o 1, 2 e 3. Sistema simpático libera noradrenalina e adrenalina. Sistema parasimpático libera acetilcolina, tá? E tem os receptores muscarínicos e nicotínicos. Então, receptor alfa e beta, o alfa-1 age no músculo liso vascular, tá? E o alfa-2 reduz a liberação de noradrenalina. Se a noradrenalina está diminuída, a sua liberação está diminuída, a gente vai ter bradicardia, perda da força de contração e, consequentemente, tem um relaxamento de alguns músculos. Beta 1, 2 e 3, né? O beta 3 a gente não vai ver muito, então vamos focar só no beta 1 e beta 2. Beta 1 aumenta a frequência cardíaca, aumenta a força de contração. Beta 2 age no pulmão, tá? Sistema respiratório, musculatura lisa. Promove aí o relaxamento muscular. Dentre os agonistas beta, né, a gente vai ter aí salbutamol, terbutalina, salmeterol. Então, lembrando aí que agonistas potencializam o efeito de receptores, tá? Agonista de beta 1 age no pulmão, e quando acontece lá no pulmão, tem um relaxamento muscular, ou seja, uma broncodilatação. Aquele brônquio, ele vai ser dilatado, tá? Paciente em crise asmática faz uso desses medicamentos, salbutamol, terbutalina, salmeterol, certo? Dobutamina é um agonista beta-1 seletivo. Falei para vocês que os inotrópicos têm o objetivo de aumentar o tônus e a contratilidade do músculo cardíaco, fazendo aí com que aumente o seu funcionamento, a sua eficiência em caso de acontecer alguma falha ou uma fraqueza na bomba muscular, tá? Efedrina é um agonista alfa e beta, muito usado aí para descongestionante nasal e asma. Clonidina é um agonista alfa, usado como antihipertensivo.
Então, ele vai fazer, gente, uma vasodilatação. Se tem, lembra que eu falei para vocês sobre resistência periférica? Então, se a resistência periférica estiver dilatada, a pressão arterial vai diminuir, tá? Beta-bloqueadores. Então, aqui eram antagonistas beta, era agonista beta, e agora são antagonistas, tá? Antagonista é aquele que corta o efeito do receptor. Ele reduz ou bloqueia, né, o efeito. Temos aí que reduzem a frequência e a força de contração, né? Temos os não seletivos e os seletivos. Não seletivos são medicamentos que agem em diversos receptores. Então, eles podem ter o efeito desejado, mas, por consequência, eles têm efeitos indesejados. E os seletivos são específicos, ou seja, teremos efeitos somente em um receptor, tá? É específico. O beta-2 vai ter efeitos adversos, principalmente lá no sistema respiratório, tá? A gente tem aí o efeito antihipertensivo, que acontece um bloqueio da renina. A função da renina é de buscar volume para aumentar a pressão. Se eu estou tomando um medicamento que é antihipertensivo, eu não quero que aumente a pressão. Então, por isso, eu vou bloquear a renina, tá? Aí a gente tem os receptores muscarínicos e nicotínicos, né? M1, M4 e M5 não vão ser falados muito aqui, a gente vai focar em M2 e M3. Então, M2 é um efeito diretamente no coração, e M3 é feito em musculatura lisa, sistema digestório, sistema respiratório, tá? E os nicotínicos, que é só isso mesmo, né? Nicotínicos. Antagonistas muscarínicos. Então, a gente tem aí, por exemplo, a atropina, que ela bloqueia o receptor muscarínico M2, então a gente não vai ter acetilcolina se ligando. Lembra lá que eu falei que o sistema parasimpático libera acetilcolina? Então, se a gente tem um bloqueio no receptor M2, a gente não vai ter acetilcolina liberada, tá? O M2, ele age diretamente no coração. Então, ele vai fazer com que o receptor cardíaco, né, com que o coração, ele faça bradicardia. A tendência de um paciente que está em bradicardia é voltar com a frequência cardíaca normal, tá? Se tiver aí essa ligação entre o receptor e o medicamento. A iosina, por exemplo, eu falei para vocês que está no Buscopan, na dipirona, e ela é um antagonista de M3. M3 age em musculatura lisa, tá? Por exemplo, esse receptor pode ser um receptor que causa cólicas, causa dores, tá? Com o bloqueio do receptor, essa cólica vai ser diminuída ou bloqueada. Lembra que o antagonista reduz ou bloqueia receptores, tá? Ipratrópio é um medicamento muito utilizado aí na nebulização, mais conhecido como Atrovent ou Berotec. Ele age no sistema respiratório, promovendo a broncodilatação, tá? Receptor M2 e M3, quando se liga no pulmão, faz vasoconstrição. Então, eu preciso bloquear esse receptor, tá? Bloqueador neuromuscular, agora os nicotínicos. Então, esses receptores são receptores antagonistas dos nicotínicos. Antagonista não deixa fazer o efeito, ele bloqueia. Se, por exemplo, receber o receptor de contração muscular, aí recebe uma medicação que é antagonista nicotínico, vai bloquear e fazer um relaxamento muscular, tá?
Se tem um aumento aí da carga de acetilcolina para fazer mais ligação com o receptor nicotínico. Tem tanta acetilcolina se ligando que vai promover um relaxamento. Então, eu expliquei para vocês que a succinilcolina, ela é muito utilizada para fazer intubação em paciente. Então, ela vai promover um relaxamento lá a partir da ligação com esses receptores, tá? Diuréticos, falei bastante aí para vocês sobre os medicamentos de alça, os tiazídicos, tá? Então, os de alça, eles vão se ligar aqui na alça de N. Nesse lugar aqui, gente, tem muita absorção de líquido. E o medicamento, por exemplo, furosemida, vai fazer o bloqueio da reabsorção de água, de sódio, de cloro. Então, isso vai ser eliminado. Então, ó, vamos lá. Eu bloqueio a absorção de água, de sódio, de cloro, e isso vai ser eliminado, excretado lá na urina, tá? Tiazídicos, por exemplo, hidroclorotiazida, ele atua aqui no túbulo distal, tá, gente? Nesse lugar, ó. Ele vai inibir a reabsorção de água, de sódio, de potássio, e isso vai ser eliminado junto com a urina, certo? Poupadores de potássio, espironolactona, muito utilizado esse medicamento. Ele vai ter ação aqui no ducto coletor, gente, aqui no final, tá? Então, ele inibe a reabsorção de água, de sódio, mas ele poupa potássio. Então, eu vou eliminar a água e sódio, mas eu vou manter o potássio no organismo. Então, eu vou conseguir aí reduzir a pressão arterial sem perder potássio. Lembrando aí que os diuréticos são muito utilizados para redução da hipertensão, tá? Medicamentos osmóticos aí pode ser utilizado em pacientes que têm trauma crânioencefálico. Com esse trauma, pode ter o aumento da pressão intracraniana. Então, por isso que é utilizado esse medicamento osmótico, tá? O osmótico, ó, é do mais concentrado para o menos concentrado, tá? E lembra aí de biologia, né? Então, a gente tem meios que são mais concentrados de sódio, potássio, cloro, e tem meios que são menos concentrados, até tem menos líquido mesmo. Então, a gente precisa encontrar um equilíbrio. E esse medicamento, ele age muito para resolver essa questão de desequilíbrio, tá? A gente tem os inibidores, esse daqui eu não cheguei a falar para vocês na aula presencial, né? Mas a gente tem os inibidores da enzima conversora de angiotensina. Por exemplo, aí, ó, captopril, enalapril, trandolapril, tá? O sistema renal, ele controla muito a questão da pressão arterial, tá? Por exemplo, tem uma situação aí de pressão arterial quando ela tá baixa, quando ela tem uma queda, uma hipotensão. Vocês lembram da renina? Que eu falei que a renina, o objetivo dela é procurar volume para aumentar a pressão arterial. A renina, ó, aqui, ela vai ser liberada pelo fígado, pelo rim, tá? Desculpa, pelo rim ela é liberada. Aí, ela vai lá pro fígado. A ação dela é lá no fígado. O fígado vai liberar angiotensinogênio. Esse angiotensinogênio estava quietinho, até que acontece uma quebra e ele se transforma em angiotensina 1. Com a angiotensina 1, a gente faz aí uma leve vasoconstrição. Lembra que eu falei para vocês de vasoconstrição? Quando o vaso sanguíneo se contrai, né? Para ter um aumento da pressão, para ter um aumento ali do volume, um aumento da resistência, tá?
Essa vasoconstrição, ela passa pelo pulmão, ó, e é transformada, a angiotensina passa no pulmão e é transformada em angiotensina 2. Então, A1 virou 2, tá? E a 2 é que vai agir de verdade ali. Ela vai aumentar a vasoconstrição e vai estimular a aldosterona. Ó, gente, a aldosterona é um hormônio, tá? E a espironolactona vai agir em cima desse hormônio, tá? A aldosterona é um hormônio liberado lá pelo rim. E ele vai fazer com que tenha uma elevação da pressão arterial. Porque eu vou aumentar a absorção de água, de sódio. Então, a água não vai ser eliminada, porque eu vou ter mais volume circulando pelos vasos sanguíneos, tá? Aí, consequentemente, vai ter um aumento da pressão arterial, tá? Anti-inflamatórios. A gente tem aí os fosfolipídios da membrana celular. Na membrana celular, a gente produz o ácido araquidônico, tá, gente? Esse ácido, ele vai produzir lipoxigenase e ciclooxigenase. A gente tem um processo de quimiotaxia. O que é quimiotaxia? É quando eu chamo aí as células para participarem de algum processo. Por exemplo, a inflamação. Quando a gente tem um processo inflamatório, eu vou precisar da ação ali de células do sistema imunológico, tá? Então, a quimiotaxia é quando eu tenho esse chamamento mesmo das células para irem combater o processo inflamatório. O anti-inflamatório, ele vai agir bloqueando o processo da inflamação, tá? Aí a gente tem os medicamentos que são chamados de AINES, que são anti-inflamatórios não esteroidais. Eles vão agir aqui na ciclooxigenase, tá? E quando precisa aí diminuir o processo inflamatório. Então, eles atuam para quando a gente precisa diminuir, por exemplo, os sintomas, a febre, né, o aumento da temperatura, a hiperemia, a dor, tá? O edema. E a gente tem os corticoides, né, que agem diretamente na formação do ácido araquidônico. Então, ó, são os esteroides, tá, gente? Corticoides agem aqui no ácido araquidônico. Por que eu estou falando isso para vocês? Quando a pessoa só faz uso desse tipo de medicamento, que são os AINES, que são não corticoides, os efeitos são menos adversos, porque, olha, se eu uso um medicamento aqui, eu vou interromper só essa parte da cadeia, tá? Agora, se eu uso um corticoide ou um medicamento esteroidal, o processo acontece aqui no ácido araquidônico, aqui no começo dessa cadeia. Então, aqui eu tenho muito mais efeito colateral, porque eu vou interromper todos esses processos, tá? Eu interrompo lá desde o começo, que pode me gerar aí mais efeitos colaterais, mais efeitos adversos. Os esteroides ou corticoides mais comuns que a gente tem, hidrocortisona, nimesulida, dexametasona, e eles agem diretamente aqui no ácido araquidônico, tá, gente? Às vezes tentem lembrar aí, quando vocês fizeram uso desses medicamentos, os efeitos colaterais são mais fortes. Agora, vocês sabem por quê. A gente tem a cadeia lá do processo inflamatório, né? E esse medicamento, ele age lá no início mesmo, lá no começo.
E ele interrompe uma série de processos, então por isso que a gente tem mais efeitos mesmo. Temos aí também, então, antiagregantes plaquetários, né, que seriam aí os anticoagulantes, né, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, gente, são nomes muito difíceis, né? Mas esses medicamentos, ó, só para lembrar aqui antes, a gente tem ATP, né, que é a energia da célula. E a gente tem ADP, que é quando essa energia já está transformada em adenosina difosfato, tá? Esses medicamentos que eu falei para vocês, por exemplo, o clopidogrel, ele age aqui diretamente no ADP. E aqui, nesse receptor P2Y12, tá? E através desse receptor, que vai ativar o fator de coagulação, certo? Então, eu não quero que tenha essa coagulação, por isso que eu estou tomando um antiagregante plaquetário. Então, com esses medicamentos, isso vai impedir esse receptor de funcionar. O clopidogrel, ele vai impedir que o ADP se ligue no receptor P2Y12. Se impedir essa ligação, vai ter uma diminuição da agregação plaquetária. O que seria a agregação plaquetária? Quando tem a formação de coágulos, tá? Então, vai inibir a formação de coágulos. Por isso que se faz uso desse medicamento. Por exemplo, a AS, né? E também, popularmente, como as pessoas falam, que deixa o sangue ralo, né? Para ralear o sangue. Tenho certeza que vocês já ouviram isso. Então, a gente tem aí, para resumir, né? A gente tem a ação do fármaco no organismo e a ação do organismo no fármaco. Farmacocinética está muito relacionada aí aos processos de absorção, distribuição, metabolização e excreção de medicamentos. E a farmacodinâmica, a gente vê mais um estudo sobre o local de ação, mecanismo de ação e os efeitos dos fármacos no organismo, tá? Então, tudo aí tem uma ligação do fármaco com o receptor. Aqui, gente, são alguns exercícios que eu vou trazer para vocês e eu vou enviar separadamente para vocês estarem me enviando a resposta, tá? Eu vou explicar melhor certinho no grupo, mas a aula de hoje é essa. Espero que vocês consigam entender e estudar. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. E se precisar, é só me chamar pelo WhatsApp, tá bom? Muito obrigada aí pela atenção. Até mais.